Muito bom dia, você que nos acompanha no programa Manhã Viva. Sou eu, Graciele Reis, novamente aqui convosco a apresentar o programa Manhã Viva. É uma alegria sempre estarmos juntos nesse programa que traz diversos temas da atualidade, sobre também a vida de santos, sobre a nossa saúde, enfim, são temas diversificados. E hoje nós vamos falar sobre a música e a voz enquanto instrumento para uma boa comunicação. Mesmo se você não canta, não exerce a profissão de cantor, mas de alguma forma a música está presente na nossa vida. Seja porque gostamos de cantar, de ouvir uma música, enfim, a música sempre remete também às nossas memórias afetivas. Em particular, falando de Canção Nova, o próprio nome da comunidade, do nosso sistema de comunicação remete à música, Canção Nova. Padre Jonas Abib foi músico, cantor, compositor, e a gente traz essa marca, esse carinho pela música na nossa forma de evangelizar e também sabendo que a música é um instrumento de comunicação. E hoje está comigo o Pedro Nuno Figueira, será o nosso convidado do dia. Ele é membro da direção da Associação Portuguesa, a APVoz, assim que nós falamos, professor de canto, de voz. Mas antes de começarmos a nossa conversa, como de costumes, vamos fazer a nossa oração inicial. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Invocamos a intercessão de Santa Cecília, que é padroeira dos músicos, e assim rezamos. Gloriosa Santa Cecília, que os vossos exemplos de fé e virtude sejam para todos nós um brado de alerta, para que estejamos sempre atentos à vontade de Deus, na prosperidade e nas provações, no caminho do céu e da salvação eterna. Santa Cecília, padroeira dos músicos e artistas, rogai por nós. Muito bem, então assim começamos na oração e na ação e também compreendendo melhor o que é a música, o que é a voz, a gente iniciar a nossa conversa. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Em nome da APVoz quero agradecer o convite que nos endereçaram mais uma vez e é um gosto estar aqui convosco. Muito bem. Então, para quem está lá em casa saber quem é o Pedro, qual o envolvimento com a música, como começou assim, essa aproximação, até vir ser um professor, não é mesmo? Bem, eu acho que começou quando ingressei no coro da minha freguesia, em Aveiro, na paróquia Nossa Senhora da Glória, na sede de Aveiro, o que depois me levou a querer aprofundar e seguir para a Escola Diocesana de Música Litúrgica e depois ingressei no Conservatório de Música de Aveiro e posteriormente na Universidade de Aveiro, onde estudei na licenciatura em Ensino de Música com o professor António Salgado, na licenciatura em Ensino de Música e pronto, e a partir daí fui depois em 2007 ao primeiro curso de Ciência Vocal que eu fui na Suécia, na Universidade de Uppsala, coordenado pelo professor Johan Sandberg, e a partir daí ficou essa necessidade de perceber o outro lado do que é a voz, do que é o canto, ou seja, a ciência vocal, e perceber quais são os fenómenos que acontecem quando nós emitimos e o que é necessário, o aparato respiratório, o aparato vocal e etc. E dando um bocadinho de continuidade àquilo que já acontece desde o século XIX, não é? Quando há duas correntes no ensino do canto, que uma... eu não gosto muito de falar de escola, mas a corrente do Manuel Garcia e a corrente do Lamperti, em que eles se opõem. O Garcia é um professor, depois de ter sido cantor, e que se interessa pelos fenómenos de vocais e o que é que acontece, e é uma pessoa super curiosa, e a ele se deve, por exemplo, a criação do instrumento médico que é o laringoscópio, que é aquela coisinha que tem um espelhozinho para nós vermos dentro da garganta. Deve-se a ele, a um cantor, o fabrico disso. Claro que hoje o aparelho é diferente,
mas é a ele que se deve. E é desde o século XIX que há esta oposição entre as duas correntes. O Garcia que diz que o cantor tem que saber como é que funciona, e a escola, ou a corrente de Lamperti, diz que não, que o cantor tem que imitar e tem que ser corrigido a partir desse processo. Mas hoje estamos no final do primeiro quartel do século XXI e há a necessidade de nós sabermos realmente aquilo que acontece. Ou seja, a ciência explicar os fenómenos vocais, porque muitas vezes há patologias e há outras coisas que acontecem e nós temos que saber aquilo que está a acontecer. E o Pedro sempre esteve envolvido com o canto ou também com algum instrumento? Mais o canto. Depois de ter acabado o curso de cá, segui para Londres, onde estudei com a Laura Sarti. Depois comecei como cantor freelancer, quer em ensembles, quer a solo. E comecei também a interessar-me, claro que não vivia só da performance, também do ensino, e uma coisa leva à outra e foi assim que foram sendo as coisas. E conta pra gente também o que é a AP Voz. É só para músicos, para profissionais? Ou pessoas no interesse, assim, com a voz podem se associar? Da AP Voz começa com a necessidade de nós criarmos e associarmos conhecimento. Que muitas vezes esse conhecimento está disperso, ou seja, nós a aglutinarmos, enquanto associação de professores e de profissionais de voz, aglutinarmos essa informação há um conhecimento que mais facilmente está acessível às pessoas, nos agregarmos e fazermos masterclasses, cursos de formação e articularmos esse tipo de coisas, bem como articular com as congêneres que nós temos, nomeadamente nós, a AP Voz, somos membros da EFTA, que é a European Voice Teacher Association, da Voice Foundation, a associação americana. Também somos colaboradores da NATS, da National Association of Teachers of Singing dos Estados Unidos. Ou seja, depois começam a surgir estas sinergias que foram, por exemplo, muito importantes durante o tempo da Covid, que nós estávamos associados com quem estabeleceu os protocolos de retorno à prática musical, nomeadamente a Universidade de Freiburg e o professor... esqueci-me do nome. Agora, e nós articulámos esse protocolo, fomos dando algum conhecimento e fomos traduzindo para português e estar acessível aos músicos daquilo, toda a informação que ia surgindo relativamente à Covid, à dispersão do vírus e etc. Porque a vocologia é a área que mais tratava a dispersão aérea e o facto de ter havido dinheiro fez com que essa investigação nessa altura evoluísse de alguma forma, nomeadamente a nível do conhecimento da dispersão dos aerossóis, das gotas, das gotículas e dos aerossóis, ou seja, do vapor d'água. Sim, nem todo mundo que nos assiste é cantor profissional, mas sempre a música norteia a nossa vida de alguma forma, né? Mas para quem, de repente, quer se descobrir mais, como conhecer a música nesse aspecto assim da voz? Porque música e voz são inseparáveis, né? Então, para ser um bom músico, para saber cantar, é preciso ter uma boa voz? Primeiro é preciso ter vontade. E nós não nos podemos esquecer que a música é uma parte muito enraizada no indivíduo. Nós, mais do que antes da linguagem de ser desenvolvida, há correntes que dizem que a parte vocal e a parte melódica já acontecia. Agora, toda a gente pode cantar. Pode mesmo? Quem é Pode. Desafinado tem jeito? Claro que tem. Agora, depende se a pessoa quer a parte performativa, se é uma parte de conjunto. Isso convém ser afinado, convém haver treino vocal, convém perceber se há possibilidade de ir por aí. Mas também falar de desafinados, há coros de pessoas desafinadas que se juntam só pelo prazer de estarem juntos. E funciona. Isso é uma medida absolutamente positiva e depois nós vamos desenvolver isso a nível de saúde e bem-estar, o quão a agregação das pessoas
a terem um ideal comum, neste caso nas artes, é saudável para as pessoas o facto de se juntarem e de curtirem. Sim. Vamos assim falar mais. Um momento ali de união, sim, de integração. Porque isso acaba por elevar o ser, nomeadamente depois de termos estado apartados uns dos outros por causa da Covid, de todos os medos que nós tivemos. Houve situações muito complicadas de algumas pessoas que perderam entes e a música, e nomeadamente os coros, foi onde houve sempre, no início, maior número de tragédias, relativamente, porque o cantar, estamos a cantar de forma contínua, a dispersão de vapor de água é sempre maior e, havendo o agente patogénico, foi. Sim. E nós temos relatos de coros que ficaram montes de gente contaminada e pronto. Mas isso são águas passadas. São, sim. Vamos olhar agora para a música, para frente, para essa integração que acontece nos coros, que sempre é muito terapêutico também, né? Sim, sim, sim. Isso tem mesmo... Isso já está mais estudado. Os benefícios que a prática da música em conjunto proporciona ao indivíduo. Sim. E muita gente gosta de música, mas não entende muito, assim, o que compõe a música. Assim, eu mesmo também gosto muito de música, de ouvir, de cantar, mas quais são os elementos da música? Primeiro, há uma parte melódica, ou seja, uma linha melódica que pode ser uma canção, depois pode ser a harmonia, que também pode ser vocal ou pode ser instrumental. E estar a harmonia instrumental e ter uma voz solística, ou seja, uma voz melódica por cima, e nós assim fazermos música. Agora, os coros normalmente trabalham com harmonia, a não ser que a peça assim exija que se trabalhe em melodias. Por exemplo, depende do tipo de música que for. Por exemplo, estamos agora a viver os 50 anos do 25 de Abril. São as canções que marcam, tipo o Grande Bela Vila Morena, é cantado a uma voz. Ou seja, porquê? Porque o uníssono dá-nos aquele aspecto de união, de força, que cada canção, cada tipo de canção tem esse tipo de especificidade. Como eu falei no início, né? A música é muito memória afetiva, né? Claro. Do que a gente viveu na nossa história. Perpassa, assim... Tem aquelas músicas que se eternizam, perpassam gerações, como nesse exemplo do 25 de Abril. Desperta emoções, desperta o sentimento de liberdade. Então, a música acaba congregando esses vários sentimentos. Sim, vendo a parte mais científica, o desenvolvimento do ouvido é das primeiras coisas a acontecer na gestação. Embora o sistema nervoso central, só no término da gravidez, é que está concluído. Mas há toda essa imersão que pode acontecer e depois também os fenómenos que acontecem durante a nossa infância são marcantes. Ou seja, nós estamos sempre cercados de sons, estamos sempre cercados de melodias e as pessoas, quando estão de bom humor, de bom estado, normalmente estão sempre a trautear, a cantar. E isso acaba e as emoções acabam em nós terem impacto. Porque nós percebemos, se a mãe está a cantar, a mãe está contente. Ou, dependendo também do tipo de canção que está a cantar. Mas, normalmente, isso em nós, no nosso desenvolvimento, provoca boas sensações e as lembranças advêm daí também. Sim, e falando da audição, é possível a gente treinar o ouvido para perceber a música, para poder aprender? Como é que faz parte, assim, esse processo de treinar o nosso ouvido? A nível do treino do ouvido, ou seja, daquilo que eu já falei, do baby humming, ou seja, nós humming, também termos a questão de irmos ouvindo uterinamente já alguns sons. Depois o Gordon fala-nos da audição, ou seja, nós estarmos a receber estímulos auditivos durante os primeiros 18 meses, que nos vão criando essa noção da afinação, da melodia, da harmonia, e que depois se vai
no processo de desenvolvimento e de crescimento da criança que vai aparecendo naturalmente. E o Gordon fala muito disto, da audiação, ou seja, que é o propulsor para depois a formação do músico. Assim, não tem que ser um músico profissional, pode ser um músico amador, de estar a cantar em casa. E isso vem daí. E o processo de criação de uma música, assim, um compositor, quando se coloca ali, né, a criar, é mais técnica, é mais inspiração, criatividade, ou conjunto de tudo isso? É de tudo, porque a composição advém sempre da nossa experiência, da nossa vivência. Ou seja, é o espelhar daquilo que nós estamos a sentir. Se houver o ensino, não é? Ou seja, numa escola formal, eu vou compor consoante as regras, ou depois extrapolar as regras e fazer uma criação diferente, que é isso que se pretende. Mas normalmente é sempre a referência, nós temos sempre a referência. Por exemplo, na música clássica nós temos padrões bem definidos, o barroco, o clássico, depois o romântico, depois o romantismo, uma música moderna e a música contemporânea, porque há uma série de regras que vão aparecendo e que vão ditando, vamos encaixotando a música nos diferentes estilos. E também uma coisa que muita gente às vezes não sabe, que o silêncio também faz parte da música, não é? Isso é mais do que óbvio, não é? O silêncio tem uma importância fulcral porque é o contrário ao som. Ou seja, se o som, depende do tipo de som, pode provocar a confusão, o silêncio é precisamente o contrário. O silêncio também faz com que haja o recolhimento, a introspeção, esse tipo de coisas, de pensarmos em nós, e há essa contraposição. Por exemplo, num live há um compositor americano do século XX, o John Cage, que tem uma peça super conhecida, que é o 433, em que a peça original é para um pianista, o pianista chega, faz todo um esquema e durante 4 minutos e 33 segundos está quieto, sem produzir som. E é mais para ver o que é que esse silêncio provoca. O silêncio, se a pessoa não estiver à vontade, incomoda. E o John Cage depois desenvolve sobre a temática do silêncio, mais sobre isso, o quão o silêncio pode ser bom ou pode ser mau. Sim. E transpondo para a sociedade atual, o silêncio incomoda muito. Nós temos a necessidade sempre de nos mantermos a fazer alguma coisa, barulho. Conectados. Sim. Muita informação, o muito ruído. está sempre presente. E o silêncio é precisamente o contraponto disso. Sim. E nisso a música pode ser uma aliada na nossa comunicação, na linguagem e até na comunicação com a gente mesmo e com o outro? Sim, porque há uma série de regras que levam à prática da música, não é? Ou seja, a música acaba por ser um reflexo cultural. A cultura é a identidade, é um conceito de identidade. Ou seja, há uma aproximação cultural, há uma identidade de determinado grupo de pessoas que estão no mesmo comprimento de onda e que estão em sintonia. E a música também pode levar ao silêncio, não é? Pode ser indutora do silêncio. A música, a nível religioso, pode levar a que nós consigamos atingir estados de alguma introspeção e de assim, no nosso silêncio interior, conseguirmos alcançar aquilo que nós pretendemos. Agora, deixa eu ver se eu consigo me fazer entender. Porque uma vez eu ouvi uma live de um psicólogo que também é músico, e aí isso já entra na parte da melodia, do compasso, da letra, de que certas músicas, a batida, né, da música, o compasso, vai ser mais algo ali que vai tocar apenas o corpo, um nível superficial. E daí que a gente vê algumas músicas assim, né, que
são muito da massa, digamos assim. Outras, quando são mais elaboradas, já é algo que vai mais profundo do nosso ser. Então, há estudo sobre isso, né? Faz sentido isso? Sim, faz sentido, porque a música pode ser emoção. E essa música, determinado tipo de composição, pode, em determinado momento, fazer com que a pessoa vá à sua caixa emocional buscar sentimentos que estão, e há ali uma filiação, ou seja, há ali uma proximidade, e a pessoa identifica-se com aquilo. Depois também há a parte da performance em si, que pode obrigar a um relaxamento, pode obrigar uma respiração mais profunda, e agora, partindo de estudos relativamente recentes, esse tipo de relaxamento a nível do nervo vago vai fazer com que a frequência cardíaca e a frequência respiratória baixem, e depois vai ter os seus benefícios. O nervo vago é super importante nisso. E, assim, na associação, ou então na sua prática profissional, alguma vez já trabalhou com pessoas com deficiência visual e auditiva? Como é essa experiência da música para essas pessoas? Eu não tenho, nunca trabalhei, mas sei de cantores visuais. Toda a gente se lembra do Andrea Bocelli. Há cá em Portugal, eu sei de duas. Uma é professora de canto, que é em visual, e sei de outros cantores que são em visuais, e também há pianistas que são em visuais, que leem em braille, ou seja, é um trabalho mais moroso, porque quem vê tem a parte de visualização da partitura e consegue agregar as duas mãos simultaneamente. Um pianista, por exemplo, estuda separadamente, ou seja, lê com uma mão a outra, ou seja, lê na partitura em braille a outra, e depois é que junta as duas partes. Agora, mas vai tocando com uma mão só, enquanto a outra lê em braille, é isso? Sim, porque ele não consegue ler simultaneamente, ou seja, há duas linhas melódicas, da mão direita e da mão esquerda, ou seja, lê com a mão direita a parte esquerda e ao contrário, e vice-versa. Eu sei também que há uma percussionista americana que é surda, e ela há alguns TED Talks na internet, e ela fala da questão da vibração. Ela é percussionista, ou seja, há aquele aspecto da vibração. Não consegue ouvir, mas sente a vibração do instrumento. Não conheço assim mais nenhum caso de pessoas surdas que sejam músicos. Mas também deve haver a nível terapêutico, né? Assim, de repente não músicos profissionais, mas que ali a nível terapêutico, pessoas com tanto deficiência visual, auditiva, que se serve ali da vibração da música para algum tipo ali de... Sim, reportando outra vez aos estudos que eu falei há pouco, a nível da vibração, pensava-se que algum tipo de exercício fosse ativar o nervo vago, como eu falei, mas hoje percebe-se que é mais eficiente o humming, ou seja, ou seja, que vai acalmando e que vai deixando de haver tensão junto do nervo vago, e assim acelerar toda a corrente do nervo vago, e assim acionar o sistema límbico e diminuir o nosso nível de ansiedade. Isso está aprovado, mais do que os exercícios com o S, que se pensava que fossem esses. O humming tem, ou o boca fechada, tem mais, é mais eficiente nesse aspecto. Ou seja, se pode diminuir os estados de ansiedade a cantar, ou este tipo do home chanting, que é usado na cultura oriental. Certo. Então, vamos dar uma pausa para um breve intervalo no nosso programa. Eu estou aqui com o Pedro Nuno Figueira, membro da direção da AP Voz, professor de canto e de voz.
Nesse primeiro bloco, ouvimos diversos aspectos mais teóricos sobre o que é a voz, o que faz parte da música, sobre tratamentos que são feitos a partir da música. E no segundo bloco vão vir algumas orientações bem práticas para quem quer cuidar da sua voz e também, quem sabe, sair cantando por aí. Até já! Voltamos para a segunda parte do programa Manhã Viva. Hoje estamos a falar sobre a música e a voz como instrumentos da nossa comunicação, da nossa linguagem. Eu estou aqui com o Pedro, que é da APVoz, Associação Portuguesa da Voz, também professor de canto e de voz. E nessa segunda parte vamos falar de algumas orientações para o nosso aparelho vocal que muitas vezes a gente não presta atenção, a gente não cuida muito bem. E como também a música pode ser terapêutica, como a música integra as pessoas, mesmo que você não seja um músico profissional, mas com certeza, de alguma forma, a música faz parte da sua vida. Então, estamos cá de volta e continuando a nossa conversa, né, como a gente já falou um pouco assim, sobre a música enquanto terapia. Os estudos, exemplos concretos, como é que a música pode ser uma grande auxiliar na nossa saúde? Podemos falar, por exemplo, da musicoterapia, que já está mais que provado que a nível neurológico pode ter muitos benefícios e aliadas à música, não é? Por exemplo, a Melodic Intonation Therapy pode ou faz com que, por exemplo, a nível cerebral, se há um evento qualquer, um AVC, que danifica parte do cérebro, esse tipo de terapia vai fazer com que o outro lobo do cerebral vá, por exemplo, adquirir as funções que daquele lado do cérebro tinha. Ou seja, se pensarmos nos dois lobos cerebrais quase como se fossem cada um do tamanho de uma bola de ping-pong, aquele que foi afetado continua com o tamanho da bola de ping-pong, mas se calhar inoperacional, e aquilo que eu vou fazer com a terapia é estimular, ou seja, passar de uma bola de ping-pong, o lobo que não está afetado, para uma bola de ténis, ou seja, a outra parte do cérebro vai, com a terapia, adquirir as funções que estavam do outro lado. Isso pode-se, por exemplo, também fazer o paralelo com uma patologia vocal, que são a parésia vocal. Quando uma das membranas vocais deixa de funcionar, a terapia dessa patologia é fazer, ou seja, a adução, não é? E é a partir da adução que há a frequência fundamental, é produzida a frequência fundamental e assim se dá o som. E o que é que acontece? Quando há um fenómeno qualquer que faz com que se desenvolva uma parésia vocal, uma das membranas não se move. E então, com a terapia, nós vamos fazer com que a outra faça este movimento. Claro que vai ser sempre uma voz patológica, nós vamos perceber que há ali uma patologia, mas vai minimizar o facto de não haver voz. Nossa, muito, muito interessante. E também em casos assim de AVC, dessas doenças, mas em algum outro tipo de tratamento, a música também é utilizada? Sim, a nível da musicoterapia, não me quero alongar nesse campo, porque não é a minha área de estudo, mas, por exemplo, posso dar a referência que é, a nível mundial, topo, que é Ana Pessoa, que é portuguesa, e que trabalha no Reino Unido, e está responsável num hospital de recuperação, e é uma excelente pessoa para falar nisso, quiçá ela vir cá falar sobre os aspectos da musicoterapia na reabilitação. Sim, muito bem. Então, a música tem muitos impactos na nossa vida, na nossa saúde física, na nossa saúde emocional. E mental, sim. Claro. Como eu disse na primeira parte, a música está sempre presente desde o início. Ou seja, o despoltar de emoções, etc., podem vir a partir da música. Há muita terapia cognitiva que parte da música para
conseguir chegar a determinado ponto da terapia, por exemplo. E quem canta precisa entender como funciona a voz, como funciona o seu aparelho vocal? Eu acho que sim. Nomeadamente aquilo que eu disse no início, das duas correntes que vêm desde o século XIX, se nós tivermos uma prática informada, nós conseguimos não ter tanta ansiedade, por exemplo, porque sabemos aquilo que está a acontecer e podemos tentar contornar o incidente que está a acontecer, ou então mesmo termos consciência que não dá para funcionar e paramos. A Jessie Norman fala muito disso, da questão de haver uma prática informada, da necessidade de haver, a nível institucional, no ensino, a prática da anatomia e da fisiologia, ou seja, os alunos perceberem quais são os elementos que estão presentes na fonação e no canto, e perceber como é que eles funcionam, para que assim nós consigamos optimizar o nosso estudo e a nossa performance. Ou seja, a meu ver, e a corrente mundial neste momento diz isso, que há uma necessidade de nós percebermos quais são os fenómenos vocais. A ciência vocal é isso. O médico estuda, o otorrino estuda como é que a voz funciona. Porque é que um professor de canto não há também perceber aquilo que está a acontecer? Porque é que o aluno não há de perceber? Agora, a PIVOC, a Pan-European Voice Conference, que este ano vai acontecer em Santander, em setembro, é uma conferência de canto que acontece de 2 em 2 anos. Há 2 anos foi pedido às congêneres que fizessem um levantamento de como é que estava o ensino das cadeiras de anatomia e de fisiologia no ensino superior. Nós, à PVOS, ficámos responsáveis por fazer o levantamento na Ibéria e constatámos aquilo que nós já sabíamos, que não há, a nível superior, quer no público, quer no privado, quer nas universidades, quer no Politécnico, o ensino das cadeiras de anatomia e fisiologia. Ou seja, isto é uma lacuna muito grave. Sim, mas conhecer também sobre a voz também é para o leigo, né? Porque a gente precisa aprender a cuidar mais também desse aparelho ali que muitas vezes a gente, né, usa muito, mas não porque presta nós muita damos atenção. sempre como adquirido que a voz está a funcionar. Por isso nós não pensamos. Nós damos sempre como adquiridos, por exemplo, que andamos. Até que nos acontece um infortúnio qualquer, ou partimos uma perna, ou torcemos um pé, e a partir dessa altura temos a consciência desse fenómeno. A nível vocal é a mesma coisa. Só quando alguém que precise da voz, nós não nos podemos esquecer que somos principalmente um país de serviços. Ou seja, um país que utiliza a voz como meio de comunicação primordial. E nós damos sempre como adquirido que a voz está lá, mas pode não estar. E depois temos que perceber o que é que aconteceu. O que é que levou àquilo a acontecer. Pode ser um fator externo a nós, como pode ser o resultado de uma série de comportamentos que nós estamos a infligir ao nosso próprio aparelho vocal. Certo. Então, falando sobre esses cuidados e para a voz continuar, o que o Pedro trouxe aqui para nos mostrar? São objetos para exercícios para a voz, para o canto? O que são temos mais, aí? Pegando naquilo também que a Filipa disse no outro programa, tudo começa na respiração. Ou seja, se nós tivermos uma respiração a funcionar, nós conseguimos optimizar o nosso desempenho vocal, que é isso que nós pretendemos. E o ar entra para os pulmões e é a partir da saída do ar dos pulmões, que passa na laringe e que faz com que aconteça o fenómeno vocal, que é a vibração das membranas vocais ou das pregas vocais, a formação da frequência fundamental e depois o trato vocal encarrega-se de fazer as alterações das vocais e depois mais à frente as consoantes. Ou seja, se o Pedro quiser pegar cada um desses para demonstrar, são alguns aparelhos para demonstrar como se usa, qual a função. Isto são coisas que tirando estes 2 aparelhos que
isto já a Filipa exemplificou, a flowball, ou seja, estar-nos a bola está torta, é por isso que não... Ela... Que por norma tem que ficar sempre... Sim, a bola está torta. Sempre tem que ir na vertical. Minha culpa, calquei antes de entrar. Temos aqui outro aparelho, que é o Respiron, que serve para fazer o treino respiratório. Basicamente, eu vou inspirar e vou tentando cada vez mais manter mais tempo, de forma a criar mais resistência dentro. E posso alterar também a resistência, mudando esta patilha e fazer com que os exercícios seja mais difícil. Ou seja, posso regular o meu treino vocal. Depois, temos outro tipo de coisas. Temos aqui um LaxVox. O que é que isto me vai? Vai-me criar um sistema fora da boca e eu posso, por exemplo, usar isto para fazer um aquecimento vocal, para um treino vocal, porque o Lax ajuda-nos, por exemplo, a ganhar maior extensão vocal. Sim, eu posso usar a voz falada como a voz cantada, ou seja, o sistema dá-me, se eu posso estar a usar a voz sem o ar, ou seja, estou a falar e não estou a usar o ar, estou a usar a força para que haja adução, ou posso mas torna-se imperceptível. Mas eu achei que essa garrafa estava aqui para falar sobre a importância da água. Não. Eu tenho uma resposta imediata se estou a utilizar o ar na frase ou não. Porque eu posso estar a fazer isto. Isto não é o uso adequado, porque não estou a utilizar a corrente do ar para a produção de som. Sim. Esse exercício me fez lembrar tempos de natação, né? De como treinava a respiração embaixo d'água. Né? Isto, sim. Tem alguma associação? O LaxVox é uma coisa que é um tubo flexível aos tubos de vidro que a Filipa mostrou, mas este é um tubo mais que nós podemos utilizar diariamente. Depois pode variar a dimensão e assim nós optimizarmos ou minimizarmos o nosso treino vocal. E depois são coisas que nos dão algum tipo de resposta. Por exemplo, este tipo de bolas maleáveis que estão usadas nas piscinas podem ser utilizadas num contexto de sala de aula no sentido de o aluno ter percepção daquilo que está a acontecer com a sua respiração. Interessante. Ou seja, vou inspirar, isto vai alargar a minha caixa torácica e eu tenho a percepção ao gastar o ar se estou a utilizar ou deixar usar o ar todo e não estou a manter todo o aparato respiratório formado. Este tipo de bolas pode ser utilizado, que é uma bola mais rígida, para tirar algum tipo de rigidez. Isso eu já estava olhando e pensando, imaginando uma boa massagem. Sim, algum tipo de rigidez que nós possamos ter ou que o aluno possa ter a nível da ATM, da articulação temporomandibular, ou mesmo a nível do pescoço. Eu tenho bruxismo, então algo do tipo também seria interessante. A goteira é primordial. Eu uso. E depois são as ditas bandas do yoga, que podem ser também utilizadas como auxiliar no processo de nós percebermos a nossa respiração. Basicamente é tudo a nível de respiração, ou seja, eu tenho a banda assente sobre as minhas costelas flutuantes, eu respiro e tenho a percepção, tendo a intenção de como é que está a minha caixa torácica, não só ao nível do espelho, mas também ter uma percepção. E também se utiliza bandas como essa no Pilates, né? Também nos exercícios. E depois as palhas normais que me podem ajudar a auxiliar na strophonation, ou seja, a fonação a partir de um tubo. Ou seja, posso usar... Ou seja, isto vai-me estender o meu trato vocal, vai-me alongar o trato vocal e assim ter a questão da vibração e de perceber se o ar está a fluir. Depois há outro tipo de coisas, tipo um lápis que pode ser utilizado, por exemplo, para usar o articulador língua, não é? Ou seja, eu estou aqui... Está com dente... Ou então usar as vogais... E assim optimizar a articulação. Podia cantar também sem.
pra Ou gente seja, eu consigo... ver como é sem os objetos. Primeiro, utilizo o lápis para me obrigar o articulador de língua a funcionar, ou seja... E assim eu ter um reflexo. Isto são ferramentas que podem ser, e estratégias que podem ser utilizadas dentro da sala de aula. Também posso usar um stick de madeira ou posso utilizar este tipo de rolhas. Este tipo de rolhas tem uma contraindicação, o facto de estar dentro da boca, vão tocar na língua, mas depende do tipo de trabalho que eu queira fazer. Basicamente, isto são tirando a Full Ball e o Respiron, são coisas que nós temos comumente em casa. Pois é, a gente vê que então, que olha, para ser cantor tem muito trabalho por trás, bastante empenho e que também é até um incentivo aqui, esse programa, para as pessoas aprenderem sobre a sua voz, soltarem a voz, também colocar as crianças numa aula de música, porque sempre vai ser também muito bom no desenvolvimento. Não só as crianças, mas, por exemplo, em 2019 saiu o relatório das Nações Unidas para a Europa sobre a importância das artes no bem-estar. E vê-se o ganho que as artes podem ter. Nomeadamente, falamos, por exemplo, do teatro, das artes plásticas, da música, e falando especificamente da música, o facto das pessoas se juntarem, aglutinarem para fazerem a prática musical, já depreende haver a rotina, as pessoas saírem de casa, nomeadamente as pessoas mais velhas, terem a rotina, estarem juntas, a socialização. Depois, a nível de prática coral, se houver um coro, optimiza a nível respiratório, porque há uma sincronização respiratória. Há toda a questão dos níveis de ansiedade, porque estamos a trabalhar com a respiração, a descontração do nosso nervo vago, o bem-estar, ou seja, as artes são benéficas no bem-estar da população, principalmente a população idosa e principalmente a terceira idade. Ou seja, aquelas pessoas que estão reformadas, mas que ainda continuam ativas. Ou seja, é de incrementar este tipo de estratégias no bem-estar das pessoas, e as artes sempre tiveram este tipo de papel e podem mais do que nunca ser as facilitadoras desse bem-estar às pessoas. Sim, muito, muito importante. Eu gosto muito de música, eu já fiz parte de coro, mas faz tempo então, que não agora voltei. É a altura ideal para voltar. Não voltei nunca mais. E podemos dizer assim que há mais vozes, no sentido de vozes que não são tão boas, ou isso é um mito? Não é mito, elas existem. E são exemplos, eu não quero especificar nenhum, mas nós já tivemos. Os políticos estão constantemente a aparecer na televisão, nós conseguimos ver que há vozes que não são agradáveis de se ouvir. As vozes faladas são vozes muito forçadas, vê-se que há um esforço as pessoas a falar, não há uma fluidez. E também o facto de a voz ser agradável faz com que a mensagem se torne agradável e que haja o aspecto da comunicação seja mais fluido. Se é uma voz agradável, é muito melhor do que ter uma voz desagradável a dizer-nos alguma coisa, não é? Ou seja, isso é super importante no processo da comunicação, termos vozes ditas funcionais e claro que agregadas àquilo tipo de serviço ou tipo de prestação que as pessoas estão a fazer. Não, e eu diria mais, né, que além de buscarmos ter uma voz agradável, não forçada, como o Pedro disse há pouco, acho que tem a ver também com uma coerência, assim, com algo também mais profundo. Assim, a voz acaba sendo ali a ponta do iceberg do que a pessoa tem por trás, porque, sobretudo, nós temos uma comunicação autêntica, uma comunicação natural, não algo assim forçado, como tem os exemplos dos políticos. Sim, mas isso há também estratégias para desenvolver esse tipo de técnicas. A voz é o veículo principal de comunicação. A voz encerra um conceito de identidade muito grande. Quando a voz é lesada por alguma situação particular, a pessoa sente-se defraudada na sua identidade.
Por exemplo, há uns anos apareceu a Cherie, que era uma senhora australiana, que foi um dos vídeos do World Voice Day, em que ela, numa cirurgia, inadvertidamente o cirurgião tocou no nervo recorrente e ela desenvolveu uma parésia vocal. E ela desenvolveu uma voz patológica. E a Cherie sempre foi uma senhora que gostou imenso de falar. E de repente, por causa da patologia, ela ficou com uma voz patológica. Ou seja, a atuação não é uniforme. E ela fica sempre com esta voz, parece que está doente. E o facto das pessoas a mandarem calar por pensarem que ela está doente, isso teve consequências a nível psicológico. E, além da terapia vocal que ela teve que fazer, também teve que fazer terapia cognitiva, no sentido de perceber que aquela é a identidade dela, a realidade dela é aquela. Sim. Ou seja, a identidade dela foi lesada por causa da voz. Sim. E lá está, mais uma vez, nós só damos conta disso quando as coisas acontecem, porque nós damos sempre a nossa voz como um dado adquirido. Sim, realmente a voz é uma marca da nossa identidade, isso vai para o lado dos sotaques, sotaque português do Brasil, português de Portugal, português de Angola, acaba assim trazendo marcas, né, da nossa origem, da nossa identidade, né? Só que nisso de falar da voz como a nossa identidade, eu lembrei de um aspecto, porque, né, eu sou jornalista, e há uns anos atrás o jornalismo no Brasil buscava se ensinava que os jornalistas deveriam neutralizar o seu sotaque. Há um bocadinho... Tendo um padrão ali... Sim, há muito essa ideia na questão da comunicação, dependendo daquilo que ela quer, ou seja, de uniformizar, de aplanar os sotaques, por uma questão da mensagem ser mais fluida. Sim. Não haver o impedimento da diversidade cultural, neste caso o sotaque, que vá primeiro pôr as pessoas a pensar de onde é que ela é. Sim. Mas isso depois foi modificando. Vai de modas. Por exemplo, agora a moda é não fazer as elisões, os olhos, que é uma característica da língua, fazer-se elisões nas palavras, os olhos. Hoje os jornalistas dizem os olhos. Isto agora tornou-se padrão. Isto vai muito de modas. Mas essa parte de mais uniformização tem a ver para que a mensagem chegue de uma forma melhor e mais limpa, no sentido de não haver qualquer tipo de barreira na comunicação. Apesar de que também há a corrente de valorização assim, cultural, né? Também essa corrente, ainda mais sobretudo no Brasil, que tem uma grande diversidade de sotaques, de culturas. Então, né, claro, seguir a técnica, seguir aquilo que não vai trazer ruído na comunicação, mas também valorizar. Depende do nosso objetivo. Sim, sempre depende. Se for uma questão mais empresarial, mais comercial, há uma uniformização de forma a que a linguagem se torne o mais compreensível possível. E nisso tudo, os nossos cuidados com a voz, além de exercícios como esse, que outros cuidados a gente pode adquirir no dia a dia para cuidar bem da voz? Bem, a hidratação, que há pouco estava a falar, é fulcral, não é? Porque é a mucosa que reveste a membrana vocal, as pregas vocais, que faz, ou é essa vibração dessa mucosa que produz a frequência fundamental. A mucosa é água. A mucosa é mais espessa, mas é água. E a hidratação não se faz na água que eu bebo agora. A hidratação faz-se da água que eu já bebi há hora e meia, 2 horas. Ou seja, se eu me vou expor a falar durante algum tempo, eu tenho que me preparar, ou seja, tenho que tentar hidratar-me 1 hora a 2 horas antes. Se calhar 2 horas antes, porque se eu beber água demais, depois também corro para a casa de banho. Sim. Isso não a ansiedade da performance, qualquer que ela seja, faz sempre com que isso aconteça. Muito bem. Mas a hidratação, assim como a alimentação, não é? Nós, enquanto utilizadores de voz, temos que ver que nós somos atletas vocais e que nós precisamos de combustível, nós precisamos de uma alimentação saudável. E depois também ver, as vozes não são todas iguais, são diferentes e há pessoas que funcionam de forma diferente, que têm mais suscetibilidade a determinado tipo de alimento, e irmos percebendo isso.
E também saber respirar corretamente, né? Eu percebo que muitas vezes eu estou só utilizando o nariz, não inspirando e expirando pela boca. Às vezes eu me pego nisso. Neste processo que nós estamos a falar, de mais tempo, a respiração mais eficiente é a entrada de ar pela boca. Porque iríamos demorar muito tempo a respirar pelo nariz. Por exemplo, no canto, na ópera, ou no oratório, no canto clássico, a utilização da boca tem que ser, porque nós temos que fazer uma inspiração muito mais rápida e eficiente. Ou seja, é completamente diferente respirar do que, para além de ter que mudar o meu trato vocal, e vai demorar mais tempo, não é? A respiração mais eficiente é sempre pela boca, o que vai provocar maior secura vocal, porque não etc. Sim, estamos mesmo para acabar o nosso programa, passou rapidinho. Alguma outra mensagem, algo que não foi dito e o Pedro gostaria de acrescentar para quem nos acompanha lá em casa? Eu acho que as pessoas têm que ser mais criteriosas relativamente à informação que circula abundantemente na internet. Irem sempre à raiz, ou seja, aos livros científicos, aos artigos que vão sendo disponibilizados. Porquê? Porque há uma revisão pelos pares, há uma revisão por parte da comunidade científica que lhe dão credibilidade. Muitas vezes aquilo que aparece na internet não é o mais adequado. Pode funcionar para umas pessoas, pode não funcionar, pode dar algum efeito superficial, mas teoricamente um professor de canto ou um profissional da voz saberá sempre guiar-nos naquilo que é. Claro, a gente confiar, né, em quem estuda, confiar, dar credibilidade. Sim, mesmo os diretores de coro têm esse tipo de preparação, de fazer um aquecimento, perceber aquilo que precisam, exercícios de harmonia dentro do coro, que pronto, é isso. E não às vezes comprar gato por lebre na internet. Sim. Então fica essa boa provocação, porque tem muitas pessoas que nos acompanham, senhores e senhoras, que cantam nos coros das igrejas, das paróquias. Então é só chegar lá em cima da hora para pegar a letra, a música e cantar na missa, mas também se preocupar, né, com essa preparação anterior. Sim, claro. O Dr. Google não é, às vezes, a melhor, ou muitas das vezes, a melhor opção. Então, muito bem, agradeço mais uma vez a sua presença, Nós, foi um gosto. A PEVOS é que agradecemos mais uma vez o convite que nos fizeram. Tá certo, muito obrigada, até a próxima. E também até a próxima, você que nos acompanha lá em casa, continue a assistir a nossa programação da TV Canção Nova Portugal. E depois que esse programa for ao ar, ele fica no nosso canal do YouTube, Canção Nova Portugal, na playlist Manhã Viva. E sempre o nosso bem-aja, os nossos benfeitores, que fazem com que a gente esteja aqui, trazendo profissionais, trazendo tantos assuntos para a sua vida, para a sua saúde e sua família. Então, um forte abraço e até a próxima. Se gostou deste programa, clica aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.